Jean, você disse que a natureza, lógico, é impessoal e que você prefere a questão da história cíclica, né? Então, a humanidade está colhendo agora o que ela plantou lá atrás. E nós estamos observando através das notícias, porque já passamos, né? Tipo, a nossa geração aqui mais recente, estudamos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, lógico que você relatou coisas lá de 1.000, 2.000 anos atrás, mas ficando aqui um pouco mais nesse século passado, era para nós, humanidade, termos aprendido a respeitar o nosso irmão, respeitar o nosso vizinho. E o que a gente vê em pleno século XXI, eu não vou nem nominar nação, não vou nem nominar país, porque já é outro problema. Se eu fizer isso aqui, a plataforma me pune e até mesmo a nossa audiência pune. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tivemos duas grandes guerras, estamos na atualidade com várias outras guerras e cada um querendo dominar o outro. Então, a colheita não vai ser boa. Existem três psicólogos húngaros, aliás, búlgaros, Axel, Paulo e Kekex, que na revista Intelligence, em inglês, há uns bons 15 anos atrás, são 5 ou 6 páginas, eles resolveram definir um conceito o mais supremo, o mais simples, o mais complexo possível para a palavra estupidez. E eles passaram, esses 3 psicólogos, durante 3 páginas, mostrando que o melhor conceito que se aplica ao entendimento do que seria estupidez é o que nós poderíamos chamar de ignorância confiante. É quando você não sabe nada de um assunto, mas você confia naquilo que você pensa que sabe, e quando você não sabe pilotar um avião e se mete a pilotar, a tragédia é inevitável. Então, a vida é muito mais complexa do que um Boeing 747. E a gente nasce, entra em campo, já se vê na cabine de um piloto, que é o nosso corpo, é o nosso eu existindo, e a gente vai para a aventura, para o empirismo total. E ninguém nos ensina as regras do jogo, ninguém sabe como fazer isso. Ou seja, se essa vida foi bem encomendada, como sendo um presente ou uma dádiva para nós, alguém esqueceu de preparar o manual de operações, de esclarecimento, porque nós somos totalmente ignorantes. E, para piorar tudo, ao invés de a gente procurar romper os padrões da nossa ignorância, buscando conhecimento e tentando construir o esclarecimento na compreensão livre e adulta do conhecimento adquirido, a gente ainda não fez isso e ainda inventou essa coisa chamada fé, crença, que faz com que você não busque conhecimento, e quem busca conhecimento, Giordano Bruno que o diga, a Igreja Católica matava tudo que era filósofo, e não é só a Igreja Católica, todas as religiões liquidam com os chatos que perguntam, que tentam pensar, porque manter a ignorância confiante dos crentes nas resoluções fáceis que as religiões ofertam é o padrão da vida terrestre durante milênios. Óbvio que isso não tem como acabar bem. Uma etapa assim vivida por quase 100% dos seres humanos, todos com o sorriso da ignorância confiante, achando que estão dando um show existencial, porque acreditam que fulaninho sentado no trono vai resolver os problemas que eu, Rogério, tenho para resolver, criados ou não por mim. Então, sim, não é a perspectiva simples que a gente diz, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, então a gente agora vai colher os resultados de um passado acumulado. Sim, óbvio que isso é real, mas não é só isso. O problema é que a gente piorou a coisa. É verdade. O pacote já era complicado,
E aquilo que a gente criou como sendo uma possível solução para diminuir o problema da vida, que era, entre aspas, o que as religiões propunham, terminou piorando. E o choque agora é muito complicado. Torno a dizer, já falei isso em outras oportunidades, por isso que eu falei aqui, eu torno a dizer, mas talvez aqui seja a primeira vez no seu programa, Fernando, o que me refiro a isso. Na época da pandemia, eu me recordo muito bem de um momento em que o Papa Francisco, corajosamente, já que ninguém podia ir à missa, ele então foi para a Praça de São Pedro e sozinho, com a praça totalmente vazia, mas dele, rezou lá a missa, que para ele é importante, para os católicos também. E em algum momento da história ele estava falando e disse, não, vamos ter fé em Deus, que ele haverá de nos ajudar. Aí parou. Porque, assim, o ajudar, que ele queria dizer, era Deus acabar com a pandemia. Mas Deus não acaba com a pandemia. Nunca acabou com nenhuma das pandemias. São dezenas que já ocorreram na história humana. E aí o Papa disse, vamos confiar que Deus irá resolver tudo oportunamente. Ele próprio disse que não era naquele instante, era um dia quando a pandemia acabar. Então, assim, a própria fé das ilustres personagens que estão à frente das elites religiosas, eles apenas ainda existem porque a ignorância confiante dos fiéis fica escutando isso atrás de que isso os console, os motive aí adiante, ainda que revele exatamente a falência e o fracasso do método da fé simplória que transfere para Deus, santos, espíritos, extraterrestres e todo mundo responsabilidades que nos são próprias. É como se a gente pudesse semear só um monte de besteira e querer que Deus, irresponsavelmente, no final, faça tudo direitinho para terminar bem. Só em filme hollywoodiano as coisas acabam bem. Na vida, não. Como a gente estava falando antes, como a gente morre, a gente não vê o fim do filme, aí sai com a sensação de que está tudo acabando bem.